Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Posso convidar vocês a cantarem uma música junto comigo? De verdade? Vamos lá? Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Quero ouvir vocês, vai lá. Lá, força de almas que lutam só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. No refrão, todo mundo bem forte, vai lá. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Força, estenda A sua mão e abra teu coração, e abra o seu coração, volta para o seu Senhor, volta, seu Senhor, e se abra a restauração, e se abra a restauração. com Cristo você vai superar as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem, uma nova mulher essa noite vai nascer. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Quando você trabalha o mês todo, o que você recebe no final do mês? O seu salário. Então fala para o irmão que está do seu lado, o tema da pregação de hoje, forte, o tema da pregação de hoje, o salário do pecado é a morte. Então se você trabalha o mês inteiro e no final você recebe o salário, se você viver uma vida inteira de pecado, no final dela você vai receber o quê? A morte eterna. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 6:23, você vai ver e vai confirmar o que eu estou dizendo, que o salário do pecado é a morte. Inclusive, se você pegar os 3 primeiros capítulos de Romanos, vocês vão perceber que nós somos merecedores do juízo de Deus que caiu sobre nós. A semana da juventude aqui, eu fiquei imaginando, vocês devem ter ouvido coisas fantásticas aqui durante a semana. E aí me deram um tema difícil para falar no último dia, porque é um tema muito constrangedor, porque fala de algo nojento, porque fala de algo ruim. O que você acha que é nojento e ruim aos olhos de Deus? O pecado. E se você conduzir a sua vida todinha no pecado, você não vai ter parceria nem comunhão com Deus. Amém? Todos que estão aqui nesta igreja foram destituídos da graça de Deus por conta do pecado original. Todo mundo aqui conhece a história de Adão e Eva, não conhece? Deus fez primeiro Adão ou fez Eva? Fez Adão. E aí Adão tinha comunhão com Deus, não tinha? Eles tinham amizade, Deus falava com Adão todos os dias.
E aí Deus criou quem depois? A mulher. E Deus disse aos dois: vocês podem comer todos os frutos. Todos que existem. Vocês sabem que já foi catalogado no mundo, existem mais de 5.000 tipos de fruta. E Deus disse para Adão e Eva que eles podiam comer todos. Só um eles não podiam. O que aconteceu, gente? Todas as outras 4.999 frutas perderam valor. Não perderam para eles? Eles começaram a mirar só em quem? Só naquela que não podia. Você não é assim também, jovem, na sua vida? Tem 1 milhão de rapazes para você namorar. Mas aí o seu pai fala que esse não presta. Você mira naquele. Tem um monte de moça para você namorar. Sua mãe fala, essa daqui não. Mas você só quer aquela. E jovem assim, não é? Ele gosta de ser contrariado. Parece que o combustível da juventude é o quê? Contrariar, é só contrariar. Se o pai e a mãe dissessem assim, e nessa casa a partir de hoje está proibido lavar a louça, ia ter briga na sua casa para lavar. Adão e Eva pecaram. Alguém aqui é pai, alguém aqui é mãe? Levanta a mão, por favor. Eu sou pai. Quem era o pai de Adão e quem era o pai de Eva? Quem? Deus. Então eu tenho uma filha de 7 anos. Eu amo a minha filha. Os pais que estão aqui presentes de mães também amam seus filhos? Os seus filhos já erraram alguma vez? E vocês, por acaso, no primeiro erro deles, expulsaram eles de casa? Não. Mas vejam só, Adão e Eva pecaram quantas vezes eles erraram com Deus? Uma. E foi o bastante para Deus expulsar eles do jardim do Éden e não querer mais comunhão entre eles. Eu falando por esse lado, falando deste modo, não parece que Deus é ruim? Sim ou não? Um erro, apenas um erro. Por que Deus, eu já pensei isso, por que Deus não chegou no Adão e Eva, sentou os dois e falou como eu faço com a minha filha? Eu não disse para você que não podia mexer aqui? Olha, que isso não mais se repita. Desse um castigo talvez, mas expulsar. Não querer mais comunhão. Do modo que eu estou te dizendo. Não parece que Deus não tem amor? Sim ou não? Mas você já parou para se perguntar o porquê que Deus agiu desse jeito? Porque eu posso entender as falhas da minha filha. Porque eu sou falho. Eu posso entender os erros da minha filha porque eu erro. Por que Deus expulsa Adão e Eva? Porque o caráter de Deus é santo. Não há erro nele. Não há mal algum nele. Repita para a pessoa que está do seu lado: o teu Deus é santo. Posso fazer uma pergunta aqui para a igreja presente? Errar é humano? Sim ou não? Qual Bíblia que vocês estão lendo? Errar não é humano. E quem provou isso para nós? Jesus não era humano? Quando ele se fez presente no meio de nós, ele não era humano, igreja. Ele errou, ele pecou. Então Jesus veio nos mostrar que errar não é humano, porque o erro não está inserido na nossa natureza. Quando Deus nos criou, não nos criou para o erro. E Jesus veio nos provar isso, porque Ele se fez homem e não errou. Quando nós dizemos que o errar é humano, nós nos acomodamos e achamos que está na nossa natureza. Não está. A nossa carne realmente foi corrompida, mas não foi para isso que Deus nos fez. A Bíblia diz que Deus nos criou para que nós fôssemos santos. Tem alguém aqui com o nome de santo? Levanta a mão, quem tem nome de santo?
Agora levanta a mão para mim quem não tem nome de santo. Providencie um para a igreja, por favor. Quem é santo aqui, levanta a mão. Todos nós somos santos. Quem é o nosso Pai? Deus. E Deus é o quê? Se o nosso Pai é santo, nós também somos. O que nós não estamos fazendo é tomar posse da nossa santidade. Mas isso não arranca de nós a nossa essência, porque foi para uma vida santa que o teu Pai te criou. Amém? E por que o pecado é tão grave? Eu cheguei à conclusão que só tem um jeito da gente perceber a gravidade que o pecado tem na nossa vida. Quando nós conhecemos quem é Deus. Você conhece Deus? Sim ou não, igreja? Quem é Deus para você? Eu vou ousar tentar definir a Deus. E quando eu disser, eu quero que você repita. Vou definir Deus para vocês, ok? Deus é santo. De novo, Deus é. Sabe o que significa santo? Separado. Ele é santo porque ele é separado, não há outro igual. Há outro igual, igreja? Há outro Deus como ele? Qual o contrário de alto? Baixo. Qual o contrário de perto? Qual o contrário de frio? Calor. Deus é bom ou Deus é ruim? Bom ou ruim? Qual o contrário de bom? Como se Deus é santo, se Deus é separado, como que se Ele é bom, pode haver algo contrário a Ele? Não existe nada contrário a Deus. Se Ele é bom, não existe nada contrário, porque o seu Deus, Ele é santo, e nada pode ser comparado a Ele, nada pode ser comparado a Deus. Ele é infinitamente indefinível. E quando nós não entendemos a sua grandeza, quando nós não entendemos o seu caráter, nós nunca vamos entender quão grave é o pecado. Igreja, presta atenção. Deus é tão santo, que Ele criou uma legião de anjos para adorá-lo 24 horas. 24 horas não, porque Deus está fora do tempo nosso. O tempo de Deus é outro. Mas Ele criou uma espécie de anjos, uma hierarquia de anjos, para adorá-lo o tempo todo, chamados serafins. E olha que coisa linda, eles foram criados, e a função deles era adorar por toda a eternidade, contemplando a graça de Deus. Olha aqui para mim. Vamos imaginar que Deus está sentado neste trono. E os anjos entraram pela primeira vez diante de Deus para cumprir a sua função. Qual que era a igreja? Adorá-lo por toda a eternidade e declarar que Ele é santo, santo, santo. Quando eles entram, o líder dos serafins gritam: todos abaixem suas cabeças e prostrem a terra a face no chão, porque Ele é santo demais, e nós não podemos mais nem olhar tamanha glória. E a Bíblia narra que eles estão durante toda a eternidade com o rosto no chão, porque eles não se acham dignos de olhar para Ele. Tamanha sua grandeza. Teu Deus é qualquer um, meu filho? Uma espécie de anjos que foi criado para adorar o tempo todo. Quando chega diante de Deus, põe a face no chão e não se acha digno de nunca mais olhar para Ele, porque Ele é muito grande. Você consegue olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim para ele: o teu Deus é muito grande, acorda.
Quem como Deus? Quem como Deus? E por que o pecado é tão nojento para Deus? É tão asqueroso para Deus? Porque o pecado separou o homem de Deus. Quando Adão e Eva pecam, há uma separação naquele momento, porque o caráter de Deus não pode estar diante da sujeira, não pode estar diante daquilo que é ruim, porque Deus é separado, porque Deus é santo, e Deus detesta o pecado, porque o demônio chegou diante de Deus, e disse assim: eu domino as suas criaturas, eu aprisiono as suas criaturas com o pecado, os teus filhos me procuram pelo pecado. O demônio lança na cara de Deus, que ele pode ter tanto poder quanto Deus, porque ele consegue nos aprisionar, a maior criação de Deus, que somos nós. O demônio chega e diz: eu aprisiono eles, por conta do pecado, por isso que o pecado é tão grave diante de Deus, porque afronta a sua dignidade. Como é que está a tua vida? Faça uma reflexão da tua vida. A sua vida tem agradado a Deus? Olha aqui para mim. Então o pecado nos separou de Deus, correto? E quando Deus olha para nós, o que Ele encontra em nós? Quando Ele olha para mim, quando olha para você, quando Ele olha para as minhas atitudes, quando Ele olha para as tuas atitudes, o que Ele encontra em você? O que Ele encontra em mim que possa justificar? Cadê a cruz? Salvação. O que Ele encontra em você para justificar a crucificação? Porque a crucificação quer dizer o quê? Salvação. O que Ele encontrou em mim, quando Ele olhou para mim? O que Ele olhou para você? O que Ele encontrou em você que justificasse, que motivasse a entregar o único filho na cruz? O que tinha em nós que merecesse salvação? Nada. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não encontra em nós nada, nada que justificasse sermos salvos. Nós já estávamos condenados, e Ele não encontra nada em nós. Mas quando Ele olha para Ele, quando Ele olha para o seu caráter, quando Ele olha para o seu amor, Ele encontra nele um motivo para nos salvar. E o que Ele faz? Vem no meio de nós, se faz homem como nós. Se você tivesse o poder de se transformar naquilo que você quisesse, você ia se transformar numa bactéria? Sim ou não? Se você tivesse o poder nas mãos agora, assim, ó, você pode se transformar no que você quiser, no Superman, sei lá, no Hulk, não sei, qualquer coisa. Se você tivesse esse poder nas mãos, você iria se transformar numa bactéria? Não. Foi isso que Deus fez, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, e quando Ele vem no meio de nós, Ele se diminui, e olha, muito mais que uma bactéria, porque Ele é infinitamente maior do que nós. Quando Ele vem no meio de nós, Ele se submete, Ele sendo Deus, Ele se submete a ser gerado no ventre de uma criatura. Tudo bem, é a Virgem Maria, mas não deixa de ser uma criatura, Ele é Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ele é grande demais e Ele aceita ser gerado. Ele aceita para nos salvar, depender de nós para comer, porque Jesus, Ele foi gerado e nasceu como qualquer um de nós. Ele aceita aprender a andar como nós, Ele aceita ser o que nós somos, Ele aceita sendo Deus, passar frio, passar fome, Ele aceita ser humano, ou seja, sendo Deus, se faz homem. É como se você, podendo ser o que você quiser,
se tornasse uma bactéria. E Ele aceita, para quê? Para nos salvar, para nos tirar da condição de pecado. Tudo isso para que eu e você fôssemos salvos. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vou fazer uma pergunta e eu quero uma resposta bonita de vocês. Por que Jesus morreu? Ele morreu por quê? Qual foi a finalidade daquela morte? Pode falar. Simples. Uma palavra tão simples e que nós estamos jogando fora. Ele morreu simplesmente para que nós fôssemos salvos. Sem a morte dele nós não poderíamos ser salvos. Porque quando Adão e Eva pecam, há uma separação entre nós e o céu. O homem não podia mais entrar no céu, e a finalidade de Deus, quando criou o homem, era ter comunhão conosco, e nós não poderíamos mais entrar. E Deus tentou o tempo todo restituir essa amizade, mandando vários profetas, toda a história que vocês já conhecem, Moisés, Elias, Jeremias, todos os profetas, Davi. Deus tentando recuperar a sua amizade, Deus tentando ser teu amigo de novo, e aí você sempre escapando, você sempre dizendo não, você sempre saindo, e Deus tentando te reconquistar, tentando te trazer de volta, mas não conseguia. E a Bíblia narra que o céu foi fechado, nós não poderíamos entrar mais. A prova disso é que quando Moisés morre, quem agradou mais a Deus do que Moisés? O nome mais citado na Bíblia depois de Jesus. Deus falava com Moisés, e quando Moisés morre, a Bíblia narra que o diabo entrou no céu para pedir contas da alma de Moisés, igreja. Se o diabo vai pedir conta da alma de Moisés, o que ele não vai querer fazer com a nossa? O diabo invade o céu quando Moisés morre e quer saber, Deus, onde está a alma de Moisés? Sabe por que ele fez isso? Porque o céu estava fechado, e Deus tinha muita amizade com Moisés. E o diabo queria expor Deus na frente dos outros anjos. Porque se Deus tivesse permitido que Moisés entrasse no céu, o diabo ia poder dizer para todo mundo, vejam só, ele disse que o céu estava fechado, mas o Moisés, que é queridinho dele, ele deixou entrar, os outros não. O diabo queria expor a Deus. E quando o diabo adentra o céu, questionando a alma de Moisés, Deus diz, Moisés não está aqui. Onde ele estava, igreja? Tinha morrido. No inferno? Quem acha que Moisés estava no inferno? Não estava. Estava onde então? Em um lugar que todo domingo você reza e diz, desceu à mansão dos mortos. Era lá este lugar, aonde todos os profetas, todos os homens que fizeram a vontade de Deus, estavam guardados. Por quê? Porque ninguém podia entrar no céu, porque o pecado entrou no mundo e separou. E só podia entrar no céu de novo se o preço fosse pago. E Moisés ficou lá, guardado. Mas aconteceu algo que o diabo não esperava. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Mais forte, pergunte o quê? Jesus morre. Quando Jesus morre, ele vai para o céu, igreja? Imediatamente vai para o céu? O que ele faz? Ele fala assim, ó, calma, não posso subir ainda. Eu preciso ir em um lugar. Onde ele foi? Quando Jesus morre, o inferno começa a entrar em festa. O diabo começa a dizer, nós ganhamos, nós matamos o Filho de Deus. Não tem mais salvação para eles, nós matamos o Filho de Deus. Só que o diabo em festa não sabia que quem estava descendo à mansão dos mortos, o leão da tribo de Judá. Quem é o leão, igreja? Quem é o leão, igreja? É Jesus descendo à mansão dos mortos.
E o diabo vê Jesus. Jesus chega diante do diabo e diz: me dá o documento. Qual documento? O documento que acusava. Me dá o documento, porque você, diabo maldito, disse que ninguém mais podia entrar no céu por conta do pecado, mas eu paguei o preço com a minha vida. Eles estão livres, o céu está aberto, eles podem entrar de novo. E Jesus libera a entrada de novo, porque Ele pagou o preço. Alguém tinha que pagar o preço, e o nosso Jesus pagou. O seu Jesus pagou o preço dos seus pecados. Quer saber o valor que você tem? Você vale um Deus na cruz. Quando você se achar sem valor, quando você achar que ninguém te valoriza, lembra-se disso: você vale um Deus na cruz. Diga isso para quem está do seu lado: você vale um Deus na cruz. E Isaías 53 diz que Deus esmagou o Filho. Repete comigo: esmagou o Filho. E eu sei que é até cruel. Poxa, Sidney, eu sempre tive uma ideia de Deus muito bom, Deus muito caridoso, mas Deus é justo. Em Isaías 53 diz: em verdade Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos condenava caiu sobre Ele, fomos curados graças às suas chagas, e por conta do pecado o Pai esmagou o Filho. Estranho ouvir isso de Deus, não é, gente? Sim ou não? Estranho ouvir que Deus esmagou o Filho. É porque nós não entendemos a gravidade do pecado. Porque se nós entendêssemos, nós iríamos compreender muito rápido o que é esmagar. Sabe por que o Pai esmagou o Filho? Porque era a sentença que nós merecíamos. Nós merecíamos sermos esmagados por conta do pecado. Porque o pecado é grave demais, juventude. Acordem. Não é brincadeira o pecado. O preço do pecado era ser esmagado. E como Jesus levou sobre Ele os nossos pecados, Ele foi esmagado. O Pai teve que esmagar o Filho. E nós vamos conduzindo a nossa vida achando que o pecado é algo simples. O pecado nos separa. Presta atenção no que eu estou te dizendo, neste apelo que eu estou te fazendo. O pecado nos separa de Deus. Rompe a comunhão com Ele. E você nasceu para ir para o céu. Você pertence ao céu. O céu é a sua casa. Mas tem uma boa notícia. Pergunte qual? Tem uma boa notícia. Pergunte mais forte: qual boa notícia? A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós merecíamos ser condenados, não merecíamos? Você acha que você foi salvo por merecimento teu? Você acha que nós fomos salvos porque nós merecíamos? Mas a palavra de Deus diz: a vida nova, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe por que não existe mais condenação? Porque a palavra de Deus diz: está consumado. A dívida foi paga. Não há mais condenação para nós. Toda a ira, todo o pecado foi pago. Não restou nada para você pagar. Todo o pecado que existia, Jesus levou sobre Ele na cruz, para que você tivesse vida em abundância.
Quantos estão em Cristo aqui nessa noite? Quantos estão em Cristo aqui essa noite? Levanta a mão para mim. Quem está em Cristo? Quem está com Jesus? Para você eu quero ler essa mensagem, que está em Romanos 3:21, não precisa pegar não, só ouve. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Por quê? Porque a lei nos condenava, da qual testemunham a lei dos profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus aqui, diga: eu tenho. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a sua voz, ouçam a voz do Filho de Deus, que disse: vivam! Jesus, príncipe da vida, destruiu a morte, o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém em suas mãos as chaves do inferno, e em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Porque agora não há mais nada que nos condena, nós não devemos nada para ninguém, e você tem que viver a sua vida com a cabeça erguida, não pecando mais e dizendo: o preço que me condenava, Jesus já pagou, levou sobre ele, eu fui curado graças às suas chagas. Quem se alegra em ouvir esta parte? Que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso eu perguntei: quantos de vocês estão em Cristo Jesus? Se você estiver em Cristo Jesus, você e tua casa será salvo. E é tão difícil o jovem entender isso, né? Porque o jovem, ele acha que ele sabe tudo, não sabe? Sim ou não? Eu trabalho com o jovem a vida inteira. Eu gosto de trabalhar com o jovem por causa de 3 coisas. Primeiro, porque ele é irresponsável. Não é? A juventude não é um tempo que a gente comete várias irresponsabilidades, sim ou não? É um tempo para isso. Uma vez uma mãe chegou em mim e disse: Sidney, meu filho é muito irresponsável. Eu perguntei: quantos anos ele tem? 16. Falei: minha senhora, se nós não dermos o direito ao menino de 16 anos ser irresponsável, vão estar quando? Quando tiver 40? Gosto de trabalhar com o jovem por isso, porque ele é responsável. Segundo, porque ele é inconstante. Uma hora ele quer, a outra hora não. Uma hora ele está apaixonado por essa, depois está por aquela. Ele não sabe se quer ser padre ou se quer comprar uma bicicleta. Não é assim o tempo da juventude? Mas tem o terceiro ponto que me faz amar trabalhar com a juventude. Quando ela se apaixona por uma coisa, ela vai até o fim. Estou mentindo? Quando você decide por algo, você não vai até o fim? Por que você não se decide por Deus então definitivamente? Não tem fim com Ele. Com Ele todo dia é um recomeço. E nós não podíamos mais ter amizade com Ele por conta do pecado, mas acabou. Sabe por quê? Porque você não é o seu pecado. Eu sei que o mundo o tempo todo quer fazer você entender que você é aquilo que você faz. Eu conversando com um rapaz esses dias, que ele é homossexual,
E toda vez que ele vinha conversar comigo, é sempre chorando, sempre se lamentando o pecado pelo homossexualismo. Eu peguei ele pelos braços e disse assim: olha para mim, acho que já é a 8ª vez que você vem conversar comigo, você sempre chora, você sempre fala do seu homossexualismo. Eu estou preocupado com você. Ele sabe por quê? Ele: não, porque você acha que o único pecado seu é o homossexualismo. Não é. Você fica focado só em um, e os outros estão te arrebentando, estão acabando com você. Você fica mirando só em um pecado, jovem, achando que só um pecado que você tem, e aí você abre espaço para os outros pecados se manifestarem na tua vida. Eu preguei essa semana inteirinha, várias semanas da juventude, e eu vou ter que terminar falando a mesma coisa. Que eu apelidei a juventude com 3 gerações. A primeira geração é a geração bolo cru. Quem aqui já viu um bolo cru? Quem sabe fazer bolo aqui? Eu não sei. E a minha esposa pediu para mim ficar de olho no bolo, que faltava 10 minutos para o bolo ficar pronto. Que ela ia sair. E eu, com medo de queimar o bolo, coloquei a cadeira na frente do fogão. Fiquei de olho, acendi a luzinha, fiquei de olho, porque eu não podia queimar aquele bolo. Quanto tempo ela me disse que eu precisava? Porque ela sabe fazer, não sabe? Eu sei. Ela me disse 10 minutos, eu sentado ali. Quando passou 5 minutos, eu pensei: tá bom, vou tirar o bolo. Assim, eu vi que ele estava douradinho, vou tirar. Olha só, não tinha experiência nenhuma com bolo, mas eu dei as costas para alguém que tinha. Tirei o bolo antes da hora, coloquei em cima da mesa, todo orgulhoso. Quando ela colocou o garfo assim, por fora ele estava douradinho, só que por dentro ele estava cru. A geração bolo cru é assim: por fora parece que está pronta, mas quando olha por dentro não tem nada, está cru. Tem muitos jovens se perdendo por isso. Guarda uma frase que eu vou dizer agora, você pode guardar? O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Ouça mais os mais velhos. Ouça mais a experiência dos outros, que já trilharam aquele caminho e disseram que não é bom. A geração bolo cru está se perdendo no pecado, porque não quer mais ouvir, porque acha que sabe de tudo. Acha que é só perguntar para o Google e que responde tudo. Estão se perdendo porque acha que sabe mais que os pais. Tem a segunda geração, a geração 14 dias. Tem TLC aqui nessa paróquia? Tem? Tem retiros aqui? Tem, não tem? Vamos ficar presos na semana da juventude. A geração 14 dias, ela faz um retiro, ela vem para a semana da juventude, quando termina, ela passa 14 dias fiel. Qualquer texto que tem ela vai, qualquer adoração que tem ela vai, qualquer missa que tem ela vai, tudo ela vai. 14 dias ela é fiel. 14 dias depois ela, puf, já era. Esquece de tudo, se destrói. E agora vem a terceira geração, que essa é a mais perigosa, e é o que mais tem na igreja. A geração avião da Latam. Lembra daquele avião daquela companhia Latam, que estava voando no Oceano Índico? Coisa mais linda, ó, voando. De repente ele sumiu do radar. Quem lembra disso? Ficou 10 dias desaparecido, ninguém tinha notícia. Quando apareceu só os destroços. Tem uma juventude assim dentro da igreja, que vem para a semana da juventude, faz um retiro, diz que é amiga de Deus, e está voando alto, lindo.
está namorando certo, não está fazendo sexo antes do casamento, porque isso é fornicação, e fornicação nos afasta de Deus. Durante esse tempo todo está voando alto, porque está perto de Deus, não vai para a prostituição, não vai para a masturbação, não vai para a traição, honra o pai e a mãe ali, ó, voando alto. Mas de repente esse jovem some do radar, ninguém vê ele mais aqui, ele desaparece, porque ele volta para o mundão, volta para os amigos errados, volta para as amizades tóxicas, e aí ele some do radar. Só que depois de um tempo ele aparece de novo na igreja, só os destroços. Você conhece alguém assim? Será que é a sua vida que eu acabei de dizer? Será que você está entregando nada para Deus? Porque tem gente aqui que é especialista em entregar nada para Deus. Eu decidi, com 17 anos de idade, entregar a minha vida inteira para Ele. E Ele tem me honrado todos os dias, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Quantos querem viver no céu aqui? Levanta a mão. De verdade, você quer viver no céu? Sim ou não? Você acha que você é merecedor? E o que você vai fazer para que isso mude? O que adiantou vir para a Semana da Juventude inteirinha, se não for para testemunhar a verdade? Posso confessar uma coisa para vocês? Segunda-feira, eu sabia que eu ia pregar aqui na sexta. Eu parei o meu carro em frente à igreja de vocês, mais ou menos às 7:30 da noite, e fiquei bem ali observando vocês, porque eu queria conhecer quem eu pregava. E eu vi que cada jovem que entrava, vocês cantavam uma música para eles. Não foi isso? Seja bem-vindo. Estou mentindo? Não foi isso que vocês cantaram? E eu fiquei muito feliz. Mas vou ficar muito mais feliz se eu ver vocês falando isso todos os dias, voando todos os dias. Não sumam do radar. Não se deixem destruir pelo pecado, porque o pecado nos tirará da presença do Senhor. Todos os dias, não só na Semana da Juventude, fiquem na frente dessa praça dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo, porque a tua juventude pertence a Deus. Não economizem, sejam de Deus, porque ser de Deus aqui dentro é muito fácil. Sejam de Deus lá fora, na faculdade, no ônibus, no seu namoro, onde você estiver, diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Um jovem chegou em mim e disse assim: Sidney, eu estou me destruindo por conta do vício da masturbação, eu não consigo mais. Eu disse: você não consegue? Ele: não consigo. Eu falei: peraí, pode fazer uma pergunta, irmão? Ele: pode. Você se masturba na frente dos seus pais? Ele: está louco? Mas por que você não faz isso? Porque isso é falta de respeito. Vou fazer isso na frente dos meus pais? Tudo bem. Outra pergunta que eu fiz para ele: você crê em Deus? Ele: claro que eu creio, Sidney. Se eu estou dizendo para você que eu estou numa luta contra esse pecado, é porque eu creio nele, mas eu estou perdendo todos os dias. Eu falei: calma. Então você crê em Deus? Ele: creio. Você crê que Deus está em todos os lugares? Ele: creio. Então você está dizendo para mim, ou melhor, eu perguntei para ele assim: então onde você mais se masturba? Ele: dentro do banheiro. Eu disse assim para ele: então você está dizendo para mim que você não se masturba na frente dos seus pais porque você respeita, mas você também me disse que você crê em Deus e que Ele está em todos os lugares. Então quer dizer que na frente de Deus você tem coragem de se masturbar? E eu falei para ele: o seu problema não é que você não consegue, o seu problema é a falta de crença. Você precisa crer. Jovem, fica de pé para mim.
Você pode acolher o que eu vou dizer agora? Sim ou não? Você precisa crer. Pode tirar para mim aqui, por favor? Alguém pode tirar aqui para mim? Ministério de Música, pode começar a cantar a música que eu pedi, por favor? Olha aqui para mim. Você crê mesmo? Você crê? Não em mim, nele, você crê? Você aprendeu hoje quanto o pecado é grave? Porque o pecado, você achou que o pecado era algo assim, você pecava, corre para o padre e confessa. Realmente, no magistério da igreja, os nossos pecados, todo pecado arrependido é perdoado. Mas você precisa ter nojo do seu pecado. Não colocar ele aqui embaixo como bichinho de estimação. Nojo. Eu quero que você saia daqui hoje com nojo do seu pecado, dizendo: eu não quero mais você na minha vida, porque eu quero ser verdadeiramente de Deus. Quantos querem ser verdadeiramente de Deus aqui? Então você precisa renunciar a esse mal. Põe a mão no teu coração. Fecha teus olhos. Qual pecado tem separado você de Deus? Qual pecado tem separado você do Pai? Se coloca diante de Deus agora e pede perdão pelos seus pecados. Diga: Pai, eu não quero mais pecar. Eu não sabia que era tão grave, meu Deus. Eu não sabia que a falta era tão grave. Eu quero voltar. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, jovem, pensa no seu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Quero ouvir você cantando bem forte, forte. Pare de se maltratar, não queira